Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é o Newton da NL Educação e estou aqui para mais uma aula sobre gestão de pessoas e liderança. Hoje com o seguinte tema: como é que eu faço para manter, reter mais talentos na minha equipe, né? O que causa a demissão de um colaborador? Bom, nós vamos falar, né, sobre isso nessa aula. Como de costume, eu já vou aqui para um mapa mental. Quero agradecer você que está acompanhando o nosso canal aí, tá? Compartilhando, mandando seu feedback. Muita gente tem falado, ó. Muito obrigado desde já. Sem delongas, vamos lá para o nosso mapa mental. Sempre é bom lembrar que esse mapa mental, todos os mapas mentais aqui, as aulas da ML Educação ficam disponíveis para você baixar depois. O link eu sempre deixo aqui na descrição ou no primeiro comentário. É 100% gratuito aí para você acompanhar, depois para você imprimir, para você compartilhar com a sua equipe e utilizar, é lógico, no seu dia a dia para ter muito resultado aí na sua gestão. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aqui o tema, né, que eu deixei. Como manter uma equipe motivada e reter talentos de sua equipe. Eu vou começar aqui com uma pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar. Qual que é a pergunta, Newton? O que faz um funcionário desistir de uma empresa? Bom, já fizeram muitas pesquisas, tá? No mundo todo. Inclusive, teve alguma pesquisa recente do ano passado que chegou a uma conclusão que a maioria dos funcionários que pediram demissão, eles fizeram por dois principais motivos. O primeiro foi esse aqui, ó: não se sentir valorizado ou reconhecido, tá? Então, o primeiro e maior motivo que, segundo a pesquisa, tá? Fez com pessoas que saíram de um trabalho, pediram demissão, elas disseram que pediram demissão, um dos principais motivos, porque não se sentiam valorizadas mais na empresa ou até mesmo reconhecidas. E o segundo, baixo senso de pertencimento. De alguma forma, elas entendiam, não se sentiam parte daquilo, tá bom? A questão aqui não é de cargo, tá bom? Isso é importante você entender. Não é questão, não fui promovido ou não, mas ela não sentia parte da empresa. E isso não necessariamente tem que ser, por exemplo, um funcionário ser um sócio da empresa. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, agora que a gente já entendeu quais são os principais motivos que faz um funcionário ou colaborador desistir de uma empresa, vamos agora para a resposta, né, para a solução disso aí. O que as melhores empresas do mundo fazem para aumentar a taxa de satisfação e retenção dos seus colaboradores? Bom, também fizeram a pesquisa e chegaram, né, a alguns dados e fatos de empresas que têm poucos pedidos de demissão ou uma taxa menor de pedidos de demissão comparado com outras empresas, né? Pessoas que ficam por mais tempo dentro de um negócio. E o que essas empresas faziam, não, e fazem para que isso aconteça na prática. E esse é o principal conteúdo nosso aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui um mapa mental, tá? O que elas têm em comum? Então existe um padrão entre as empresas aonde as pessoas sentem mais vontade de continuar ou de ficar mais tempo trabalhando, diferente das outras que a gente já viu, que as pessoas não gostam de ficar lá ou sentem vontade de pedir demissão, ó, e sair fora, abandonar o barco. Vamos lá então. Sempre coloque em lista aqui para facilitar o nosso aprendizado e depois para você, quando baixar o mapa mental, fica fácil de também ir estudando, tá? A primeira coisa aqui, né, prática, que essas empresas que retêm mais talentos fazem, é esse item aqui, ó: clareza na comunicação com os seus colaboradores. São claras na comunicação. E aí, eu expandi alguns detalhes aqui. Essas empresas, elas mantêm os colaboradores atualizados. Vou até dar um negrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo fácil aqui. Opa!
atualizados sobre o que tem sido feito na empresa, tá? Então eles sabem o que está acontecendo ali dentro da empresa, eles não simplesmente estão lá batendo o cartão ou o seu ponto, tá? E alienados, né? Sem saber o que está acontecendo de importante dentro do negócio. Os gestores fazem da seguinte forma, né? Eu coloquei aqui, ó, como fazer isso? Através de reuniões semanais, tá? Que reunir, por exemplo, a equipe semanalmente ou por um período, tá? Eu coloquei semanais, que é uma prática comum, tá? Daquelas empresas que eu falei para você. Reuniões semanais, uma vez por semana, reunir sua equipe, o gestor local até mesmo, e manter os colaboradores informados sobre tudo que está acontecendo. Ou até mesmo boletins informativos de tempos em tempos, emitir um comunicado interno, seja ele digital ou seja ele por impresso, sobre os principais acontecimentos da empresa, as decisões que estão sendo tomadas, tá? Outra coisa aqui, comunicados internos, né? Que são, na verdade, aqui são dois semelhantes, tá? Mas aí depende do modelo de negócio que você está, um boletim ou um comunicado, ele vai ter uma pequena diferença. Mas vamos colocar aqui, ó. Então, acho que eu vou colocar isso aqui na mesma linha. Aqui, Ctrl A, Ctrl X. E pronto. Melhor assim, ó. Então, aqui é tudo ao vivo, né? Tô gravando, mas estou fazendo aqui na hora, junto com você. Outra coisa aqui, ó. O que eu vou, então, Nilton? Tá? Que tipo de informação que eu vou apresentar para os colaboradores nesses boletins, comunicados ou até mesmo nessas reuniões? Vamos ver aqui? Ó, primeiro, tá? Não em ordem, tá? Mas que tipo de assuntos, né? Metas e prioridades da empresa. Quais são as nossas metas para esse mês? Muitas vezes não é só a meta daquela unidade local, tá? Dependendo da empresa, se você tem mais de uma loja ou várias empresas separadas em cidades diferentes, locais diferentes. Aqui falando de forma geral, né? De forma global. Quais são as metas e prioridades da empresa? Para, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Opa! Mensal, trimestral, anual, longo prazo. Aqui, ó. Tá? Então, quais são as metas da empresa para esse mês, para os próximos 3 meses, para esse ano, no longo prazo, né? Nos próximos anos, para onde a empresa está indo? Isso aqui é importante, a pessoa sabe que chão que ela está pisando, né? Se essa empresa tem plano, qual a direção que ela está indo. Isso faz muita diferença no dia a dia. Outra coisa aqui, quais são os resultados alcançados, né? Quais foram os resultados alcançados na semana, no mês ou no período. Então, resultados importantes, não necessariamente resultados financeiros, tá? Às vezes vai ser um cliente importante que entrou, ou um percentual que a empresa cresceu. Isso aqui traz motivação para o colaborador que está lá dentro, porque ele vê que a empresa, tá? O que está acontecendo lá dentro. E não necessariamente esses resultados aqui precisam ser positivos. Às vezes vai acontecer de empatou aquele mês ou aquele período, ou até mesmo a empresa teve algum tipo de prejuízo ou uma diminuição do seu tamanho, fechou uma unidade. Manter a equipe informada. Não tem coisa pior do que eles ficarem sabendo, né? Disso aqui, pela rádio peão que a gente fala, né? Não, é o gestor que comunica as coisas que são importantes. Isso é muito importante, ter essa transparência radical com a equipe. E também, quais são os assuntos importantes que necessitam de atenção na empresa, tá? Assuntos importantes. Então, às vezes, vão ter lá problemas ou desafios que precisam ser resolvidos naquele mês, naquele período, e que ainda não foram resolvidos. E você vai se surpreender quando você compartilha isso daqui, que muitas vezes a solução já está lá dentro da sua equipe. E agora que ela tem ciência, ela vai se manifestar, procurar o gestor, às vezes apontar algo que você mesmo como gestor não viu, tá bom? Então, agora que a gente já sabe que o item número 1 é a comunicação clara, tá? Isso ajuda a manter e reter talentos na equipe. Vamos para o número 2 aqui, que é ter ou manter
uma cultura forte. Tá? Esse termo está cada vez mais popular no mundo dos negócios, no mundo de gestão. E eu separei aqui um resuminho sobre o que é a cultura dentro de uma empresa. Tá? O que é a cultura dentro de uma empresa? Vamos ver aqui? Opa! Aqui, ó. Coloquei duas citações aqui, uma da Gallup Consultoria, uma das maiores do mundo, tá? Que diz o seguinte: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Simples assim, tá? É o jeitão, né? Outro cara aqui, ó, Nizam Guanais, um dos maiores publicitários, empresários da área de publicidade de agências do Brasil, ele escreveu numa coluna dele num jornal, dizendo o seguinte, ó, cultura é aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, tá? De forma mais prática e resumida, isso é cultura. É o jeito de ser da empresa, como que as coisas funcionam dentro dela e como as pessoas tomam decisão. É o jeitão. Né? Em algum dos meus treinamentos eu costumo falar isso, né? Qual é o único ponto que uma empresa não consegue copiar da outra? É a sua cultura, é o jeitão de ser. Bom, e aí, dentro da cultura, né? Eu deixei aqui algumas dicas, tá? Por exemplo, manter princípios muito bem estabelecidos. Eu já comentei em outras aulas minhas aqui, que lá onde eu trabalho nós temos lá 21 princípios que regem todas as decisões da empresa, as nossas escolhas. E isso precisa estar bem claro, não pode ser uma placa na parede da empresa, tá? Eles precisam entender por que aqueles princípios existem e qual é a importância deles na tomada de decisão, seja em pequenas coisas ou seja em grandes coisas. E outra coisa, né? Isso aqui é chover no molhado e o óbvio também precisa ser dito. Viver, você gestor, viver na prática os princípios e valores. Deixa eu preencher aqui. Princípios e valores da empresa. Muito comum também o gestor, né, viver, né, na prática contrário aos princípios. Aí não tem como. Aí você começa a ser um gestor incongruente, hipócrita, e os seus colaboradores, ó, na primeira oportunidade, vão sair. Porque fala assim, ó, eles falam uma coisa, tá aqui bonitinho, mas na hora do vamos ver mesmo, né, na prática, ele não tem vivido isso. Isso é péssimo, né, e não ajuda na retenção de talentos. E por último aqui, dentro de princípios ainda, ou melhor, dentro da cultura, ter rituais fortalecedores, tá? Ritual é algo que acontece com frequência, né? Com data agendada ou de forma frequente dentro da empresa, tá? Aqui falando dentro do negócio. Dei alguns exemplos, por exemplo, um grito de guerra, tá? Dentro de uma equipe de vendas motivada, feedback, ele sabe que sempre tem um ritual de feedback, todo mês, toda semana, cada quinzena, vai ter alguém ali conversando com ele. Isso é importante para o colaborador. Outra coisa aqui, oportunidade da equipe participar de projetos importantes. Lembra do senso de pertencimento que a gente falou lá em cima? Quando você pega e delega para algum colaborador a ajudar você, gestor, a desenvolver algum projeto importante dentro da empresa, ele se sente parte daquilo, ele gosta, se sente útil e valorizado. Aí eu coloquei também aqui premiações, isso ajuda muito, tá? Uma empresa que tem um ritual de premiação, de meritocracia, de reconhecer a sua equipe. Às vezes não vai ser só com dinheiro, às vezes pode ser um dia de folga, às vezes pode ser sair para fazer um jantar com a equipe, uma confraternização, enfim. Isso pode variar de empresa para empresa, porque a cultura é o jeito de ser de cada empresa. Agora vamos lá para o próximo item, tá? A gente falou de comunicação, a gente falou de cultura, e por terceiro, eu coloquei aqui de forma bem clara, reconhecer e celebrar vitórias e conquistas individuais e coletivas, tá? De novo, eu sei que isso aqui para muitos parece chover no molhado, mas se você não criar um ritual de reconhecimento e celebração de vitórias, não é sair jogando dinheiro para cima, que nem o Silvio Santos, tá? Isso aqui
é você, muitas vezes, uma palavra. Quantas vezes eu já estive como consultor em empresa e falei assim, olha, Nilton, aqui até o salário é bom, mas eu sinto que eu não sou reconhecido, o gestor não vem, ele não vê meu trabalho, tá? Esse reconhecimento é muito importante, principalmente quando as coisas dão certas, tá? É muito bom. Por quê? Cria o quê? Um senso de união e motivação único, tá? Se fosse falar de todas as dicas aqui, eu acredito que essa seria uma das mais importantes, tá? Reconhecer a sua equipe, tá? E celebrar as vitórias quando elas acontecem. As pequenas e grandes vitórias. Celebrar não necessariamente é dar uma festa, tá? Fechar a empresa, alugar um lugar. Quando possível, faça. Mas pequenas celebrações ajudam demais, tá? Isso é muito importante. E você já deve ter visto empresas aí ao longo do mundo que fazem isso. E aqui, quarto item aqui, colocar as pessoas em primeiro lugar. Calma, aqui eu não estou dizendo para você abrir mão da empresa, tomar prejuízo em prol das pessoas. Mas é o que eu costumo dizer, né, para os colaboradores. Olha, você aqui não, né, logo da contratação, né, no onboarding ali, quando a pessoa está fazendo os primeiros treinamentos para entrar na empresa, eu deixo bem claro desde o começo, aqui nós te reconhecemos como uma pessoa que tem sonhos, metas, objetivos, dores, desejos e valorizar as pessoas, tá? Colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu coloquei alguns itens aqui. É fazer isso daqui, ó. Garantir recursos para que elas possam desempenhar o seu melhor. Não tem coisa pior também de um colaborador querer trabalhar, tá? Eles têm talento, têm o conhecimento, mas não tem isso aqui, ó, recursos, tá? Não tem os recursos que precisa. Às vezes o recurso vai ser um orçamento para determinada atividade, às vezes vai ser o recurso de pessoas para ajudá-la, ou um recurso de instrução, um treinamento, tá? Garanta que isso sempre seja disponível para que eles possam sempre desempenhar o melhor, tá bom? Outra coisa aqui, definir metas e objetivos claros. Gente, o que é clareza nesse caso aqui? De preferência, olha aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho e colocar aqui. Por escrito, tá? Uma das formas mais claras de você definir metas e objetivos é por escrito, tá? Um documento simples, não estou falando para você ficar criando processos formais complexos, mas a pessoa tem que saber onde ela está ali, nem sempre vai ser de vendas, tá? De faturamento. Mas, por exemplo, um exemplo aqui, né? A pessoa está no escritório, trabalhando ali, fala, olha, a nossa meta essa semana é resolver essas tarefas aqui de forma clara, eu preciso desses prazos. Inclusive aqui no canal eu tenho uma aula completa com um mapa mental, um checklist ali sobre como que você faz para delegar tarefas, tá? Isso ajuda muito no dia a dia, tá? Porque você vai ser muito claro, a pessoa vai saber exatamente o que ela tem que fazer, quando, que recurso que ela vai ter, que desafio ela vai ter que enfrentar e tudo mais. Acesse essa aula aqui, eu acho que vou deixar na descrição também para você dar uma olhadinha depois, tá? Se você ainda não viu. Feedback e reuniões 1 a 1, tá? Também temos uma aula aqui no canal só falando sobre reuniões 1 a 1, e isso aqui é causa de muita gente ficar desanimado, desmotivado, tá? Às vezes o gestor acha que é só pagando bem ou dando premiação. O feedback é ouro, gente. Feedback é ouro. Essas reuniões 1 a 1, onde você faz alguns alinhamentos com o seu colaborador, isso é importante. Quando você faz isso, você está colocando a pessoa dela em primeiro lugar, dedicando tempo com ela ali, mesmo que sejam em breves reuniões. A avaliação de desempenho é um pouco diferente do feedback, às vezes ele vai estar incluso nisso aqui, que é você mostrar como se fosse um espelho para ela, falar, olha, isso aqui é o que nós pensamos a seu respeito, sobre comportamento e sobre resultados, tá? Mostrar o que está bom, o que não está legal. Isso tudo você faz através de uma avaliação de desempenho. E treinamento, tá? Treinamento nunca é demais, tá? Que tipo de treinamento, Nilton? Vai desenvolver essas duas áreas aqui. As soft skills
que é um termo técnico aí do mundo da gestão, que nada mais é do que treinar inteligência emocional, comunicação, comportamento e as hard skills, que são os treinamentos mais técnicos voltados para a função que a pessoa exerce dentro da sua empresa, do seu negócio. Tá bom? Então, esses são os itens que eu separei para você hoje aqui, tá? Que as empresas, voltando aqui, as melhores empresas do mundo, tá? Comprovadas como empresas, fizeram pesquisas. Isso não é coisa que está na minha cabeça, já está sendo testado e utilizado no mundo inteiro. E eu, aqui na NL Educação, tenho também essa missão: descobrir o que existe de melhor no mundo, aplicar e trazer para cá para você, gestor de pessoas, você líder, você gerente, supervisor, a desenvolver, né, trazer esse conhecimento para você desenvolver junto com a sua equipe. Porque o sucesso deixa pistas. Se já tem alguém fazendo algo que está tendo resultado, por que não seguir esses mesmos passos? Tá bem? Lembrando mais uma vez que o PDF dessa aula aqui vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário para você fazer o download e estudar com mais calma. Agradeço mais uma vez você que me acompanha aqui no canal. É uma honra ter você aqui. Saiba que o meu propósito aqui é ajudar a transformar a sua vida profissional e também ajudar o seu negócio a se desenvolver mais. Eu te aguardo nas próximas aulas. Dá uma curtida aqui, compartilha com quem você acredita que faz sentido e até mais.